Também já connosco nesta edição Mário Nogueira, secretário-geral da FEMPROF. Boa tarde. Imagino, porque já o ouvi nas últimas horas a defender o encerramento das escolas, que ficou agradado com esta decisão. Olá, muito boa tarde. Pois, agradado, tendo a perspectiva triste, evidentemente, porque estamos na situação em que nós estamos. Penso que era inevitável o encerramento das escolas, portanto aqui não havia grande volta a dar. Haveria, se eventualmente, desde o início do ano, tivessem sido criadas as condições de prevenção e de segurança sanitária que eram indispensáveis para as escolas e tivessem sido feitos rastreios que não foram feitos nas escolas, os testes praticamente não existiram, mas chegados aqui não havia grande alternativa. Penso que as escolas teriam mesmo que fechar. A grande questão era em que modelo é que o encerramento se dava, se era com uma interrupção de todas as atividades letivas, quer presenciais, quer à distância, ou apenas presenciais. Penso que esta é uma alternativa possível, até porque sabemos que os computadores não chegaram a todos os alunos, aliás, a esmagadora maioria dos alunos não chegaram, que as condições para o ensino à distância de qualidade não estão criadas. Agora, é o seguinte, quer dizer, esta interrupção é durante 15 dias e nós não sabemos o que é que vai acontecer daqui a 15 dias. Não sabemos se a situação vai permitir a reabertura de escolas ou não. Portanto, era bom que o Ministério da Educação aproveitasse estes 15 dias em que as atividades vão estar paradas para se preparar para o que virá a seguir aos 15 dias. Seja em regime presencial e, neste caso, assegurando condições de segurança sanitária que até agora não estão criadas, colocando os centros operacionais para a limpeza que esta situação justifica e, portanto, e também preparando-se para a eventualidade de, ao fim dos 15 dias, todos termos que continuar confinados e, nesse caso, com certeza que terá que saber se são mais 15 dias sem atividade letiva ou se a opção é por ensino à distância, porque se for, há muita coisa para fazer nestes 15 dias pelo Ministério da Educação. Essa antecipação ainda não a conseguimos fazer. Contudo, parece-lhe que será fácil, se esta for só a decisão desta interrupção, será fácil compensar no calendário mais para a frente? Sim, se forem só estes 15 dias, é possível reorganizar o calendário, as atividades letivas do calendário letivo. Já o ano passado isso aconteceu também, no final do ano. E, portanto, isso é sempre possível, queira fazer-se essa discussão. Agora, a preocupação, claro que sem nós podermos já adivinhar o que se vai passar, é que me parece que estes 15 dias têm que ser 15 dias de paragem nas atividades letivas, mas da parte do Ministério da Educação, e com certeza articulando com as escolas, tem que ser um tempo de preparação do que virá a seguir para que, passados os 15 dias, não fiquemos todos a pensar, então e agora? O que é que se faz, se volta ou se fica à distância? Portanto, a questão do calendário escolar, essa é possível e, portanto, acho que não há problema nenhum. As pessoas todas percebem que não é um ano normal e, portanto, terá que haver medidas excepcionais. Vamos discuti-las. Agora, é também preciso já estar a pensar o passo a dar a seguir aos 15 dias. Quer se regresse às escolas, quer nos mantenhamos confinados, porque é muito importante saber, porque 15 dias são 15 dias, mas a partir daqui começa a ser muito tempo. E tem que haver uma preparação. Nogueira, há pouco eu gostava que me esclarecesse um pouco aquilo que nos disse, tendo em consideração que não houve testagem ou aquela que deveria ter havido nas escolas. É uma falácia dizer que as escolas são seguras, porque nós sabemos que foi feito um trabalho extraordinário por todos os envolvidos para que as escolas fossem seguras. Sim. Apesar das limitações que o Ministério da Educação colocou, nomeadamente a redução do número de alunos nas turmas, criando grupos mais pequenos e permitindo o distanciamento, não tendo protegido devidamente os professores de risco, que ao fim de 30 dias se apresentaram sob pena de ficarem sem a remuneração e não permitindo o seu trabalho à distância, que era uma possibilidade, o teletrabalho, e que estavam disponíveis. Agora, as escolas, as direções das escolas, os professores, as famílias, os alunos, fizeram tudo o que estava o que lhes era possível e dentro daquelas que eram, digamos, as margens que o Ministério da Educação autorizou para que as coisas pudessem correr melhor. Agora, era difícil que isso acontecesse porque o Ministério da Educação, ao não testar, nós tínhamos defendido a testagem e algumas câmaras municipais avançaram
antes da atividade letiva ser iniciada ainda em setembro, para tentar perceber e proteger, quer os que não estavam infectados, quer os que estavam e que eram assintomáticos. Portanto, o Ministério da Educação nunca realizou esses testes. Aliás, não houve rastreios, como deveria haver, periódicos, para perceber o estado da situação. Não houve, por norma, testes quando eram detectadas situações de infecção aos contactos próximos, como nós vemos acontecer em outros domínios da nossa vida pública, na política, no Conselho de Ministros. Ali não, havia um caso, ou vários casos numa turma, por norma, ou ia a turma toda para casa sem testes e nem se percebia se seria necessário irem todos, ou não se faziam testes e continuava tudo, saindo apenas o aluno que tinha, ou o professor que tinha sido identificado como estando infectado. Portanto, os testes não foram uma norma, apesar de nós ouvirmos a toda a hora que era preciso testar. E agora deparamos, aliás, todos com certeza já ouvimos, as conclusões, por exemplo, do estudo que a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa está a fazer, em que diz que neste momento o grupo etário em que a infecção está a aumentar mais, através de contágio, é o grupo etário dos 6 aos 10 anos. E que logo a seguir vem os 13 aos 18. E depois, os 18 aos 24, é onde há a maior parte das infecções. Mas onde está a subir mais é precisamente na população em idade escolar. Isto foi desvalorizado, sempre com o discurso de que não era um espaço de contágio. Tudo foi feito, é verdade, as pessoas tiveram cuidado, os professores protegeram-se muito até pela sua idade, é verdade, mas na verdade também não foi feito esse rastreio, não foi feito esse estudo e falou-se sempre um bocado de cor. Porque hoje ouvimos o Primeiro-Ministro, nesta declaração, precisamente a sublinhar isso de novo, que as escolas são seguras, que o número de casos é muito baixo, tendo em consideração o global, e que nunca foram um foco de infecção. Pois, nós, na FENPROF, uma vez que o Ministério da Educação, até agora, e o Governo, tem vindo a encobrir a situação das escolas e, portanto, o nosso pedido reiterado de divulgação das escolas onde havia Covid, quantos eram os casos, quais os procedimentos que tinham sido adotados, não foram ouvidos. Aliás, neste momento existe uma sentença do Tribunal Administrativo de Lisboa que obriga o Ministério da Educação a fornecer, a disponibilizar essa informação, coisa que até agora ainda não fez. E agora é assim, nós ouvimos, ainda ontem ouvi, penso que é um grupo de trabalho em que trabalha até um dos especialistas que trabalha, que tem estado presente nas reuniões do Infarmed, o Dr. Manuel Carmo Gomes, e em que os estudos apontam para que, neste momento, o número de infectados esteja a crescer acima da média, isso principalmente nos mais jovens e nas crianças. Não estamos a falar nos adolescentes ou nos jovens de 18, 24 anos, estamos a falar no grupo de 6, 10 anos. É isso que está nesse estudo, e é um estudo muito recente, que tanto quanto eu percebi, que estive a ver o que já está disponível, foi feito até ao passado dia 18. Ora, dia 18 foi a segunda-feira desta semana e, portanto, foi feito agora ao longo deste período, mas não só. E, portanto, aliás, há estudos internacionais que dizem isso. Por exemplo, há um estudo feito que foi publicado na revista Lancet em 131 países sobre a abertura de escolas e que se afirma, ou se conclui, através desse estudo, que o funcionamento das escolas, a abertura das escolas, faz com que a tal taxa de transmissibilidade, o tal RT, suba mais do que, por exemplo, os locais de trabalho ou mesmo a utilização de transportes públicos. Portanto, é verdade que depois há outros que são contraditórios, mas na saúde, por norma, o que prevalece é o princípio da prevenção. Ou seja, a partir do momento em que não há uma conclusão e não há um consenso sobre as escolas não têm problema, e depois não é só a escola em si, não é só a escola lá dentro, a sala de aula, não. É todo o envolvimento, são os milhões de pessoas que se movem, são comunidade escolar, porque são pais, porque são fornecedores em torno da escola. Evidentemente que as escolas em si mesmas, neste momento, como disse, há muitos estudos a dizerem que o contágio ali está. Agora, claro, sendo assintomáticos por norma as crianças e os jovens, e não havendo testes, isto não é detectado. Agora, basta ir ver as escolas que estão fechadas, basta ir ver as centenas e centenas de turmas que estão em casa, os milhares e milhares de alunos que estão em casa, e muitos professores e muitos funcionários, para perceber que não é, digamos, que manter as escolas abertas é um perigo, na verdade, para o contágio. E, portanto, elas são um fator, e não vale a pena desvalorizar, dos números a que nós chegámos. Agora, que todos gostávamos que o ensino fosse presencial, isso todos
gostávamos. Eventualmente, alguma coisa mais podia ter sido feita antes de chegarmos aqui para que se pudesse conseguir isso. Mas não foi sendo feito. Neste momento, penso que o Governo não tinha alternativa. Obrigado, Mário Nogueira, por ter estado connosco e dar a perspectiva relativamente a esta decisão do Governo.